Olha, horas antes de o ministro Dias Toffoli deixar a relatoria do caso por uma livre e espontânea pressão, vamos dizer assim, dos seus colegas, o presidente Lula externou a aliados muito próximos que estava absolutamente irritado com Dias Toffoli. Disse que o magistrado estava expondo a corte toda a um desgaste público. O que o presidente Lula falou, olha, se Toffoli não deixar essa relatoria, ele deveria mesmo deixar o Supremo Tribunal Federal. Foi isso que disse o presidente, que inclusive foi quem alçou Dias Toffoli ao Supremo. Vamos lembrar que Toffoli foi indicado ao Supremo pelo próprio presidente Lula lá em 2009, mas os dois estão muito distantes desde quando Dias Toffoli negou ao presidente que fosse ao velório do seu irmão Vavá, quando Lula ainda estava preso em Curitiba no âmbito da Operação Lava Jato. Lula entende que Toffoli estava muito relutante, estava com uma resistência desnecessária e criando uma crise para a República. Essa é a impressão que o presidente externou aos seus aliados. Lula chegou a receber Toffoli em dezembro na Granja do Torto, uma reunião que teve inclusive a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e ali já teria dito para Dias Toffoli que era uma oportunidade dele sair da relatoria e até limpar a sua biografia. Mas Toffoli, desde então, já estava mostrando uma resistência muito grande a deixar a relatoria, resistência que foi confirmada nas últimas horas. Toffoli só deixou porque não tinha mais apoio dentro do Supremo para ficar. Era um caso ali insustentável, Roberta. E já para te devolver, importante dizer que esse impasse, na minha análise, ele foi apenas adiado. Ele não foi, assim, superado. Por quê? Toffoli até deixou a relatoria, é bem verdade. Mas como a ação de suspeição foi arquivada, na prática, Toffoli está autorizado a votar no caso do Banco Master, se esse caso for a plenário. Esse que é o ponto, porque se houver condenação, se houver absolvição, tudo isso não é decidido só pelo ministro relator, vai depois para análise em plenário. E se Toffoli não é suspeito, ele pode votar. Ele pode lá na frente se declarar impedido, mas a postura de Toffoli mostra que não é esse o caminho, que ele entende que ele tem a imparcialidade necessária para fazer os votos. Então, essa é uma discussão que vai ser retomada num outro momento. Pode um ministro que é dono de uma empresa, que vendeu participação num resort para um fundo ligado a Daniel Worcaro, julgar o caso do Banco Master? Essa é a discussão que o Supremo vai se deparar em algum momento. Importante dizer, discussão que também deverá ser feita a respeito do ministro Alexandre de Moraes, cuja esposa, Viviane Barsi de Moraes, advogada, teve um contrato milionário com o Banco Master. Os dois têm a imparcialidade necessária para julgar o caso do Banco Master, ainda que não sejam os relatores do caso? O Supremo vai ter de dar essa resposta à sociedade, Roberta.